Oi, minhas lindas, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser como eu lido com as birras do Emanuel. Na verdade, eu vou contar pra vocês algumas coisas que o Emanuel faz que é tipo birra, porque ele ainda não tá naquela fase total de birra. Mas, como eu já cuidei de crianças de várias fases, de várias idades, eu vou contar um pouquinho pra vocês de como eu fazia para lidar com os diferentes tipos de birra ao longo de cada fase, de cada idade das crianças. E por conta de já ter cuidado de crianças e ter essa tal experiência, é o que eu quero mais ou menos colocar para o Emanuel e mais ou menos eu quero lidar com isso quando o Emanuel chegar nessa fase. Então eu vou contar para vocês assim diferentes tipos de momentos que eu acho que o Emanuel ele já entende e ele acaba fazendo birras que agora estão começando a ficar mais frequentes. Na hora de fazer o Emanuel dormir, tá sendo um pouco difícil, porque ele já tem noção de o que é resistir ao sono para poder brincar. Então, quanto mais ele puder resistir ao sono, quanto mais ele puder aguentar, ficar acordado, brincando, ele fica. Então, toda hora que ele tá com sono, ele fica muito irritado, porque ele quer ficar combatendo o sono. Ele não quer dormir, então ele fica tentando achar uma solução para ficar acordado. Quanto mais tempo ele ficar enrolando o sono, quanto eu for colocar ele na cama, quanto mais irritado ele tiver, pior vai ser para ele dormir. Porque o errado é colocar a criança quando ela está muito cansada na cama, porque ela vai ficar estressada por estar cansada. Esses são os momentos que eu tento agora lidar com essas birrinhas que o Manuel dá. O que eu tento fazer? Eu tento já ir um pouco antes, quando eu vejo que ele já está começando a ficar com sono, assim ele vai notar que ele não está tão cansado, não está ficando lutar tanto contra o sono, e eu fico tentando ir enrolando ele aos poucos, conversando, cantando, já fazendo como se fossem momentinhos de sono para ele não chegar nessa hora de querer ficar lutando bem contra o sono. Então ele já vai se acalmando, vai se deitando, eu dou peito, pra ele, então eu vou dando peito, às vezes ele não quer, então às vezes eu continuo cantando, daqui a pouco ele procura pra mamar e dorme. Então isso está sendo uma forma de lidar. Porque eu acho que a gente tem que tentar entender o problema do bebê e não tentar ficar lutando e nem ficar levando pro lado pessoal, porque o neném às vezes ele não tá fazendo aquilo pra te atingir. Às vezes a gente fica irritado achando que a criança faz pra provocar a gente, mas não é. Porque ela não tem noção, ela só quer resolver o problema dela e ela não sabe como. Então o que a gente tem que fazer é resolver o problema da criança. Então procura, não é fralda, não é sono, não é fome, tenta resolver o problema da criança. E não ficar lutando ou brigando, porque a criança talvez ela nem sabe como sair daquela irritação que ela tá tendo. Então eram assim as formas que eu tentava lidar com as crianças e como eu lido com o Emanuel. Outra coisa que o Emanuel também tá lutando muito é para ficar no bebê conforto. Agora, como o bebê conforto ainda é virado, o Emanuel ele tá muito grande pro bebê conforto, mas ainda tá dentro do tamanho, no caso do peso dele, que vai a 13 quilos, o Emanuel tá com 12 quilos. Mas ele já quer ficar vendo a rua, ele já quer ficar prestando atenção, então ele fica irritado, ele não quer ficar no bebê conforto. Eu tento ficar distraindo ele, fico tentando dar algum brinquedo para ele se distrair, às vezes fico conversando, mostrando a rua, mostrando as coisas que tem aqui no carro, e ele vai enrolando, vai enrolando. Ou às vezes, infelizmente, como ele ainda é bebê e ele não entende que ele tem que ficar no bebê conforto, eu dou mamar para ele dormir, ele vai dormindo no bebê conforto. Mas quando ele vai acordado é muito difícil, porque o bebê conforto ele empurra o banco, fica empurrando o banco porque o pé dele já alcança no banco, ele fica empurrando o banco e fica muito irritado, querendo tirar o cinto. Experiências de crianças maiores que eu já tive, não tive bem no bebê conforto. Mas assim, quando a gente vê que a criança está irritada, a gente sempre tem que dar alguma opção para a criança, para ela se ver meio que importante, para não ficar pensando que a gente não está dando importância para ela. Quando eu cuidava das crianças, geralmente elas ficam irritadas porque elas acham que você está dando uma autoridade para elas e elas não querem respeitar aquilo que você está dizendo. Então, o que você faz? Você sempre dá alguma opção para a criança se sentir importante. Então, em ocasião do bebê conforto, se fosse quando o Emanuel for um pouquinho maior e ele ficar irritado, eu vou tentar explicar para ele que é seguro para ele, como a gente usa cinto de segurança mesmo, não estando no bebê conforto. Eu vou sempre dar alguma opção, sempre falar para ele querer fazer alguma coisa, digamos se eu perguntar para ele se ele quer fechar o bebê conforto,
ou se quer que eu feche. Então, tipo, eu vou dar essa opção pra ele saber lidar com isso e ele vai, peraí, vou pensar, né? Então sempre é bom a gente dar duas opções. Às vezes a gente vai no mercado comprar alguma coisa da criança, já aconteceu muito disso quando eu cuidava de criança, e a criança sempre quer alguma coisa do mercado, então tem aquelas coisas de se jogar no chão, aquelas birras todas. Então antes de a gente ir no mercado, é sempre bom a gente já falar, queres comprar alguma coisa? Eu sempre dizia pra tal criança, queres comprar alguma coisa? Então a tia dá essa coisa pra ti. Se não passou alguma coisa que era muito cara, eu sempre dizia, não, mas a tia só tem essa quantidade de dinheiro. Queres o quê? Pode comprar, digamos, um salgadinho ou uma bala. Eu dava sempre a opção pra ela. E ela dizia, tia, eu quero salgadinho. Então a gente vai e compra. Ou quando não tinha nenhum dinheiro pra comprar, já explicava pra ela, a tia vai comprar tal coisa. A tia vai comprar batata e arroz. Queres escolher o quê? A batata ou o arroz? Então quando a criança chegava lá, ela se entretia de estar escolhendo a batata, estar escolhendo o arroz ou indiferente, e ninguém esquecia de querer comprar alguma coisa. Então é sempre bom a gente introduzir a criança nas atividades para ela não fazer birra na hora que a gente for sair. Então essas são as formas que eu quero lidar com o Manuel quando ele tiver birra e as formas que eu lido quando eu cuidava de criança. O que o Manuel também está fazendo birra, que eu noto, e que ele já tem um pouco mais de rendimento, é quando eu dou alguma coisa para ele segurar. Sempre eu dou algum brinquedo pra ele, a gente não pode tirar da mão dele, que ele chora. Ele sempre rena. A gente tá na mesa comendo, se a gente dá uma colher para o Manuel, ele chora quando a gente tira. Então isso tem que ser sendo trabalhado. Então eu sempre faço assim, se eu dou uma colher e aquela colher ele não pode brincar porque é perigoso, eu sempre tento trocar por outro brinquedo. Nunca arrancar da mão dele pra ele se sentir, sabe, irritado por eu ter tirado o brinquedo. Eu sempre falo, olha filha, esse brinquedo é mais interessante. Então eu dou outro brinquedo e ele larga a colher. Então é sempre bom a gente trabalhar e não ficar forçando a criança. Ah, não, mas a autoridade tem que ser minha. Sim, a autoridade tem que ser da mãe, a autoridade tem que ser do pai. Mas não é bom a gente ficar debatendo com a criança. É bom sempre a gente resolver o problema da criança. Então essa é a forma que eu lido com birras e com irritações que a criança tem, e é a forma que eu quero lidar com algumas irritações e algumas dificuldades que o Manuel tiver. Sempre procurar a solução para o problema da criança, porque a criança muitas vezes está irritada com alguma coisa que ela quer fazer, alguma coisa que ela não entende. Então não é bom ficar brigando, sabe? Sim, tem momentos que a gente tem que colocar a criança de castigo, sim, tem momentos que a gente tem que explicar para a criança o que foi errado, e algumas vezes a criança ela te desafia, mas não leva pro lado pessoal. Sempre tenta não levar pro lado pessoal. Às vezes a criança tá fazendo aquilo por alguma irritação que ela mesma não sabe controlar ainda. Algumas vezes ela tá com algum sentimento que ela não sabe controlar. E ela tá descobrindo o mundo, então ela tem que aprender coisas que a gente já sabe, coisas que a gente já passou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.